Bendito seja o nome do Senhor. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vocês são do louvor. Vou dar uma dica para eles agora que vai servir para vocês também. Eu sei que Augusto me chamou para cantar essa música porque ele sabe como eu gosto dessa música. Então vamos fazer um acordo. No meu funeral, vocês vão cantar essa música. Fazer uma relação de músicas e essa tem que estar incluído. E vocês têm que cantar, hein? Não quero choro, não, é celebração ao Senhor. Porque amigo, ô música gostosa ser amigo de Deus. Amém? É bom a gente ser amigo de Deus. Mas eu espero que demore esse dia, viu? Irmãos, Deus abençoe a todos, você que está conosco aqui. Hoje, penúltimo dia do mês de outubro, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí cravando mais um mês. E a primeira música que foi cantada aqui foi a música da minha semana. Essa semana eu fiquei com essa música na cabeça. Como é que é? Do imenso amor? Ousado amor. Eu fiquei cantando essa música muitas vezes. Tudo tem sido tão bom, irmãos, porque tem que ser esse sentimento mesmo de gratidão a Deus. As crianças têm culto infantil? Ok, então pode sair. Quero te convidar a abrir o texto bíblico, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Aos que estão aqui, que Deus abençoe com a sua palavra. Aos que estão em casa nos acompanhando também, que a bênção do Senhor repouse sobre vocês, em nome de Jesus. Espero que essa palavra que será transmitida aqui nessa noite também alcance muitas e muitas pessoas espalhadas nos 4 cantos dessa terra. É a vantagem da tecnologia hoje nesses dias. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 35 e verso 36, apenas 2 versículos, e nós vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Depois nós vamos orar e de forma respeitosa a gente vai ler o texto e depois nós vamos ouvir a palavra de Deus para o nosso coração. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 35 e 36, está aí na tela também, para você acompanhar a leitura bíblica. Percorria Jesus todas as cidades, também os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vamos ler juntos o verso 36? Todos juntos? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que o Senhor esclareça nossa mente, abra o nosso entendimento e que Ele aplique a sua palavra no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Pai querido, por favor, nos abençoe através da palavra do Senhor que é viva e eficaz, poderosa, verdadeira, única, porque é a palavra do Senhor. E nós louvamos ao Senhor porque temos esse livro nas nossas mãos, para nos guiar, para nos instruir, para nos admoestar, para nos trazer esperança e para falar do nosso amado Jesus. Por favor, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse foi um dos textos que eu meditei essa semana. Me parece que... certamente foi na quarta-feira, quando ao vivo eu falava para os enfermos, Jesus para os enfermos. E eu falava que Jesus tem autoridade, somente Ele tem autoridade. Diz nesse texto aqui que Ele curava toda sorte de enfermidades. Sabe, muitas pessoas que estão andando para lá e para cá nas ruas das cidades,
nos bairros, nos guetos, nos bairros ricos ou nas favelas. Todas elas, todas as pessoas, todas as multidões, existem, ou nas multidões existem pessoas que estão caminhando diante dos nossos olhos, e muitas delas estão aflitas, angustiadas, decepcionadas. Eu lembro que um dia desse eu estava no aeroporto, e enquanto eu esperava o meu voo, eu fiquei observando a multidão de pessoas para lá e para cá. E a gente não sabe qual é a história de cada uma delas. Você pode ir para cinquentenário ou a centenário, num dia de movimento, num dia de festa, onde as pessoas estão comprando, e você parar e olhar, você vê a multidão de pessoas para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. São pessoas que estão caminhando, que você está vendo, mas você não sabe a realidade de vida destas pessoas. Muitas delas estão depressivas, cheias de problemas, exaustas. Algumas delas nem conseguem sorrir. Outras conseguem dar um gesto de sorriso, mas dentro delas existe uma tristeza absurda, algo que consome a alma delas. E elas estão aí caminhando pelas ruas de todas as cidades, de todos os cantos dessa terra. Algumas são solitárias. Têm famílias, mas não têm relacionamentos familiares. Alguns têm um ambiente de trabalho, um ambiente social, mas são solitárias, são sozinhas. Quando voltam para casa, se encontram naquele momento depressivo, sabe, de tristeza profunda, e vivem essa realidade. Uma é a realidade do trabalho, uma é a realidade da escola, e a outra é a realidade pessoal, de dentro de casa, do quarto. Por isso que hoje, no nosso tempo, o número cada vez maior de pessoas que estão causando suicídio, ou provocando suicídio, porque elas estão assim, tristes, aflitas, angustiadas, sofrendo por dentro. Nem sempre encontram alguém para conversar. Esta é a realidade do nosso tempo. Nunca os psicólogos tiveram tanto trabalho como tem tido nesse tempo, de tratar dessas pessoas, porque elas estão assim. E muitas delas viveram a vida assim, com seus traumas, com seus problemas que trouxeram lá da infância e continuam assim. Foram as mesmas pessoas, ou esse tipo de pessoas que Jesus viu. Um certo dia o Senhor Jesus estava caminhando e diz o texto que ele percorria, ou seja, ele não parava, ele estava sempre caminhando, e diz o texto que ele caminhava pelas cidades, pelos povoados, onde tinha pessoas. E me fez lembrar também que, numa das ministrações desta semana, eu falei que o ministério de Jesus Cristo de Nazaré foi 100% voltado para as pessoas. 100%. Voltado para as necessidades delas. Nós não encontramos nenhum momento Jesus de Nazaré chegando a esse mundo, falando, prometendo riqueza às pessoas, prometendo vida boa às pessoas, mas nós vamos encontrar Jesus de Nazaré conversando com uma mulher adúltera, nós vamos encontrar Jesus de Nazaré conversando com um cego, nós vamos encontrar Jesus de Nazaré conversando com a família que tinha perdido o seu irmão, nós vamos encontrar Jesus tratando com as pessoas, com as vidas. 3 anos e pouco de ministério, cuidando de pessoas. Diz o texto que certo dia ele caminhava, e ele ensinava, pregava, enquanto caminhava, viu esta realidade interna, pessoal das pessoas. E seus olhos foram além da aparência, irmãos. Os olhos de Jesus penetraram. Às vezes eu fico
quando eu tenho que fazer algum exame, eu acho interessante. Tomografia, que você entra naquela máquina, né? E a máquina tira o raio-x do seu interior. E a tecnologia está tão avançada que o negócio é muito claro. Eu, depois que eu chego em casa, antes de levar para o médico, eu dou uma olhadinha, né? Sou bobo. É uma imagem quase que perfeita. Jesus entrou, fez um raio-x, uma imagem quase perfeita do interior daquelas pessoas que ele estava encontrando. E diz o texto que eram multidões, não era uma, duas pessoas, eram multidões. E diz o texto aqui que ele parava e ensinava as multidões, ou seja, em cada lugar que ele ia tinha multidão. E multidão de pessoas. Diz o texto que Jesus olhou para aquelas pessoas, e aqui tem uma coisa interessante, que ele não apenas olhou, ele não apenas entrou na alma daquelas pessoas, ele não viu dentro daquelas pessoas, mas diz o texto que ele se compadeceu. Se compadeceu. Sabe o que significa isso? No original significa uma dor que sai de dentro das entranhas, um sentimento de dentro, algo inexplicável. Se compadeceu. Ele viu, olhou a realidade daquelas pessoas andando pelas ruas, por onde ele passava. Diz o texto que ele sentiu um aperto. Sabe aquele negócio que você não dá nem para explicar? Um negócio com a sua alma geme. Quando ele olhou e viu, disse assim: estas pessoas estão aflitas, angustiadas. E ele se compadeceu delas. Diz o texto. Jesus é aquele que se importa com pessoas. Isso mexeu com a alma de Jesus. O estado de vida daquelas pessoas mexeu com a alma de Jesus. Eu queria compartilhar com você nessa noite 3 necessidades que você tem e talvez você não conheça, não saiba. 3 necessidades que você tem, mas talvez você não saiba. Essa é uma palavra para não cristão, mas vai servir para você também. Queira Deus que essa palavra chegue lá a muitos corações que ainda não encontraram com Jesus de Nazaré. Primeira necessidade que você tem, e talvez você não saiba, é que você precisa de um Deus para adorar. Todo ser humano, todo bichinho, todo ser humano precisa de um Deus para adorar, porque Deus colocou essa necessidade dentro da alma. Quando Jesus olhou para aquelas pessoas, quero chamar a atenção, que a primeira coisa que Jesus fez para aquelas pessoas foi ensinar e pregar. Sabe por quê? Porque no topo da nossa realidade, da nossa necessidade está o Senhor. Ele disse assim: essas pessoas estão precisando de Deus. E Jesus veio para isso, para nos religar, para nos fazer uma ponte novamente com o Senhor. A Bíblia diz que por conta dos nossos pecados, nós nos afastamos de Deus. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Quando a gente peca, irmão, nós que temos o conhecimento de Deus, conhecimento bíblico, quando a gente peca, quando a gente sabe que agrediu a santidade de Deus, não sei se isso acontece comigo, ou acontece com você também, dá uma vontade da gente se afastar assim, de vergonha, não dá? Fica envergonhado assim de Deus, porque a gente sabe que a gente errou. E Jesus veio justamente para fazer essa ligação, nos trazer para perto de Deus. É por isso que ele sai aqui, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, falando para as pessoas: vocês precisam de Deus. Diz o texto que ele saía pregando o Evangelho, e o Evangelho nada mais é do que uma excelente notícia de salvação. Jesus está dizendo para aquelas pessoas, e está dizendo para a gente hoje: vocês precisam deixar os ídolos e voltar-se para o Senhor. Essa é uma necessidade que muitas pessoas estão vivendo, andando pelas ruas da cidade, mas parece que ainda não entenderam, mas elas têm. Quer ver uma coisa? De alguma forma, em algum momento, as pessoas elas vão querer adorar alguma coisa, um ser. Todo mundo, irmãos, todo ser humano.
parece que a Índia é um dos países mais idólatras da face da terra. Eles adoram coisas que nos parece, nós ocidentais, nos parece absurdo. Vou te dar um exemplo. A Índia venera, adora ratos. A Índia venera, adora macacos. Para eles são sagrados. É a necessidade, parece absurdo para nós, mas é a necessidade que a gente tem de adorar, de se curvar diante de alguém. Talvez a gente não adore macaco, certamente. Eu não conheço história daqui que a gente adore macaco ou rato. Muito pelo contrário, tem gente que corre dos ratos, né? Pode ser um bichinho pequenininho, mas corre. Mas nós colocamos outros deuses. O Brasil é um dos países que mais tem ídolos, mais imagens, mais santos. Necessidade de adorar alguém. Jesus está dizendo aqui, quando ele olhou para aquela multidão, ele sentiu, se comoveu e falou assim: eles estão precisando de Deus. Eles precisam de Deus. Eles precisam retornar ao Senhor. A gente precisa de algo superior e divino para adorar. E quero dizer para você que está aqui, está me ouvindo, talvez você não saiba, mas sua alma geme por Deus. Porque Deus colocou uma centelha dele dentro do nosso coração. E a gente tem essa vontade. A gente não vai entender isso nunca. Penso que é porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Penso que é porque nós somos criados pelas mãos do próprio Deus. Todas as outras coisas foram feitas pela palavra do Senhor. Mas o homem não. Deus parou. A Trindade parou para criar, para formar, e soprou nele, soprou em Adão fôlego divino, soprou em Adão espírito, e nós herdamos isso. É por isso que nós sentimos necessidade de Deus. Jesus olhou, quando caminhava por aquelas cidades e povoados, olhou e falou assim: esse povo está precisando de Deus, precisando orar, precisando adorar o Senhor. Eu quero dizer aqui, pegando o gancho aqui desse ponto, que você precisa de um Deus para adorar. Eu quero dizer para você que está aqui, você que está nos assistindo, que a Quinta Igreja tem um Deus que quer ser o seu Deus. Nós adoramos a um Deus que quer ser o seu Deus. Ele quer ser o centro da sua adoração. Mas em segundo lugar, diz o texto que o Senhor Jesus, na sua caminhada pelos povoados e cidades, ele, observando as pessoas, ele percebeu algo estranho. As pessoas estavam perdidas, aflitas, angustiadas, mas estavam sem rumo. Pessoas que caminham sem rumo. Não estou falando de rumo, que você sai de sua casa, amanhã de manhã vai trabalhar, você sabe qual é o seu rumo. O seu rumo é o trabalho, ou é o rumo é a escola. Não estou falando disso. É rumo geral na vida. Jesus olha para aquelas pessoas dentro da alma delas, e Jesus percebe que elas não tinham um propósito. Não sabiam onde é que tinham que chegar, onde precisavam chegar, porque elas estavam sem Deus. E agora o Senhor Jesus olha para elas e fala assim: eles estão perdidos, estão andando assim, sabe, como se anda em círculo. E Jesus fala assim: eles estão precisando de um pastor. As pessoas estão como ovelhas que não têm pastor. Sabe como é que é a ovelha que não tem pastor, irmãos? Estão desprotegidas, não tem cuidado, não tem comida, não é levado, vamos pegar a figura do Salmo 23, não é levado e conduzido para beber nas águas tranquilas. As ovelhas que não têm pastor, elas não têm um aprisco, onde o pastor reúne todas elas, passa o dia com elas, levando para os verdes pastos, para que elas se alimentem da melhor grama possível, e elas bebam das águas mais tranquilas. Mas no final da tarde, esse pastor de ovelhas pega as ovelhas e as conduz todas para dentro do aprisco, fecha o cercadinho e ali descansa, guardando as ovelhas. Sabe algo que eu descobri, estudando aqui o texto? Jesus está dizendo assim:
ele vai lá no Antigo Testamento, lá em Moisés. Quando Deus fala para Moisés que Moisés ia morrer, olha a oração de Moisés. Moisés ora a Deus, falou: Senhor, não deixe este povo sem um pastor. Oração de Moisés. Não deixe o teu povo sem um pastor, para que ele faça as entradas e as saídas. Jesus está citando justamente isso. O meu povo, o povo de Israel, o povo está como ovelhas que não têm pastor, desprotegidas. E aqui há algo mais grave ainda nessa afirmação de Jesus, é que Jesus está dizendo assim, presta atenção para você entender. Jesus está dizendo assim, elas estão parecendo, presta atenção aqui, irmãos, elas estão parecendo com aquelas ovelhas que, quando atacada pelos cães, ficam acuadas e sem reação. Esse é o texto aqui. Aí a gente pode entender a ovelha frágil, indefesa, os lobos, os cães, atacando. A reação delas não é de reagir, porque elas não são assim. Elas são dóceis. A primeira atitude delas é recuar. E se o animal ele forçar, elas se jogam no chão, ficam acuadas e não tem poder nenhum de reação. Jesus está dizendo assim, essas pessoas que estão andando por aqui, que eu estou vendo, elas estão sem pastor. Elas estão precisando de um pastor. Ainda hoje, as pessoas que estão nessas ruas, andando por essas ruas de todas as cidades, povoados, becos, sabe, de todos os lugares, estão precisando de um pastor. Alguém que guie, alguém que abençoe, alguém que se importe com elas. Jesus está dizendo aqui, o pastor de ovelhas, o verdadeiro pastor se importa com as ovelhas. Elas estão assim aflitas, angustiadas. Sabe o que significa? Jesus está querendo dizer que elas estão arrebentadas, emocionalmente arrebentadas, estão precisando de cuidado pastoral. Jesus está dizendo aqui que é outra necessidade que você tem, e talvez você não saiba. Você precisa de um pastor. Em algum momento da sua vida você vai precisar de um pastor. As experiências que um pastor tem, elas são as mais variadas, irmãos. Tem gente que vai precisar de um pastor quando está no último momento na UTI. Eu já tive a oportunidade de orar por alguém e após sair, a pessoa falecer. Já tive a oportunidade de sair de casa de madrugada para atender pessoas de madrugada, com medo, na cidade tá boa, com medo, de madrugada, 3 da madrugada, para atender pessoas. Um pastor. Eu tive a oportunidade de orar por pessoas, por livramento de Deus abençoar. Não é o pastor, não é a oração minha do pastor, é a graça de Deus, porque Deus que coloca o pastor. Então essa é uma necessidade que todas as pessoas têm, de alguém que oriente, que alguém ensine o livro. Lembra do Filipe e Eunuco? Certo dia um homem ia caminhando, está lá no livro de Atos, um homem caminhando, lendo. Ele era um alto oficial do reino de Candace. Ele ia lendo Isaías, só que não conseguia entender. Acontece isso com você? De ler algum texto e não conseguir entender? Normal. Aí sabe o que o Espírito... Aí ele vai lendo, se esforçando para entender. Ele vai na sua carruagem, pelo deserto. Olha, irmãos, esse é um dos momentos mais impressionantes do cuidado de Deus com as pessoas. Deus translada Filipe, lá de Samaria. Tira Filipe da cidade, milagre, põe ele lá junto no deserto com o oficial de Candace. Como isso aconteceu, eu não sei. Tira da cidade. Sabe para quê, irmãos? Não foi para orar por prosperidade. Sabe para quê? Para explicar o que aquele homem não estava entendendo. Sabe o que significa? Que você precisa de um pastor para explicar o livro de Deus para você. Para te ensinar, para te aconselhar, para orar com você, para caminhar na frente com você. Lembre da figura do pastor.
Ele não vai atrás, irmãos. As ovelhas na frente e o pastor atrás. Imagine só aqui, um rebanho de ovelhas. Fica aí, viu, Augusto? Um rebanho de ovelhas, o pastor não vai atrás, irmãos. O pastor não vai no meio das ovelhas, irmãos. O pastor vai na frente para dar segurança às ovelhas. Você precisa de um pastor para orar por você, para te aconselhar, para jogar luz um pouquinho numa dúvida. Quantas vezes, irmãos, nos gabinetes dos pastores, é gratificante, é gostoso demais quando você é procurado, quando alguém vem, você dá um conselho regado pela palavra do Senhor, e a pessoa vai, acerta e volta e fala assim, deu tudo certo. É gratificante, irmãos, é bênção de Deus. Orar por pessoas e ver pessoas que estavam aflitas, angustiadas, e você depois perceber elas restauradas, é bênção de Deus. Eu quero dizer que é outra necessidade que você precisa na sua vida, talvez não saiba, é de um pastor para cuidar de você. Para conversar, para desabafar. Ainda que seja numa mesa de massagem, não é, Fabi? Daí eu fui fazer uma sessão de massagem, mas espera aí, eu vou explicar para você entender. Eu estava com as dores lombares terríveis. Fui a primeira vez, Fabi aperta aqui, pensa, a mulher que gosta de dar uns apertos na gente. E eu achei até que ela me amava. Mas depois daquela sessão ali, pastor, você precisa da segunda sessão. Falei, misericórdia, eu vou passar para a segunda vez, meu sofrimento. Segunda vez, já foi mais tranquilo. A técnica foi a mesma. Só deixou umas marcas do negócio no meu corpo, um negócio redondo, parecia disco voador. Não sei, minha mulher chegou em casa, que foi isso? Fabi. Mas pense que benção. Mas eu quero te dizer o melhor de tudo. Que nesse momento a gente conversou, bateu papo sobre muita coisa. Eu não tinha como fugir mesmo, estava ali preso, amarrado na maca ali. Conversas, direcionamentos. Você precisa de um pastor para te dar algumas direções na vida. E por último, e eu quero dizer a você, você precisa de um Deus para adorar, precisa de um pastor para te orientar e cuidar da sua vida espiritual, e eu quero ser o seu pastor. Ah, quero. Quero, sim, para te ajudar. Terceiro, você precisa de uma igreja para você congregar. Essa é uma necessidade que talvez você nem tinha pensado. Olha, preciso de um Deus para adorar, real, verdade. Preciso de um pastor, verdade. E também precisa de uma igreja para congregar, mesmo num tempo em que as pessoas estão dizendo que igreja já era. É nada. Está falida, não. Isso é história, é história. A igreja do Senhor sempre será bênção na vida das pessoas. O dono, a igreja do Senhor é um corpo vivo. O cabeça, a parte que manda no todo o corpo é Jesus Cristo. E nós somos os membros. E quem está ligado a esse corpo é abençoado, irmãos. A igreja é o lugar onde a vida acontece. A igreja é o lugar onde as bênçãos de Deus acontecem. Sobrenatural esse negócio. A gente não vai entender também isso. Não adianta forçar a cabeça, porque não vai entender nunca. Há coisas que só acontecem na vida da igreja. Não estou falando de templo, não. Estou falando de vidas. Um junto, outro junto, outro junto, outro junto. Famílias reunidas. Na família da fé, irmãos, você que está me assistindo em casa, você precisa de uma igreja para congregar. Não dê ouvidos a essa bobagem que estão dizendo aí, que você não precisa de igreja, porque você precisa, porque Jesus olha para essas pessoas e vê como ovelhas que não têm pastor. Jesus não viu uma pessoa isolada, ele viu ovelhas. E o pastor está entrelaçado com ovelhas e com aprisco, com lugar, com ajuntamento. Não veio uma pessoa só. Jesus não veio morrer para uma pessoa só, não, irmãos. Ele veio morrer por várias pessoas. Ele veio morrer pela sua igreja. Presta atenção, teologia bíblica. Jesus não veio
também morrer por todas as pessoas. Jesus veio morrer pela sua igreja gloriosa, separada, escolhida, predestinada. É uma bênção para nós, essa igreja. Aqui na igreja, na família da fé, a gente encontra apoio, a gente chora junto, a gente abraça, a gente consola. Eu lembro de duas histórias que marcaram minha vida. Uma história, um presbítero uma vez ligou para minha casa, falou assim: pastor, não é um presbítero daqui não, tá? Para ser tranquilo aí. De outra igreja bem distante, falou assim: pastor, o senhor está em casa? Eu falei: estou. Posso ir aí? Daqui a 1 hora, eu falei: pode. Ele foi, 1 hora depois ele chegou, e a gente sentou e conversou, e ele falava o seguinte: pastor, eu estou precisando demais do meu pastor, da presença dele. Já era um homem maduro já. Até me surpreendeu essa expressão. Ele falou: estou precisando demais, passando por uma crise familiar, crise pessoal, e tudo que eu estou precisando agora é de o meu pastor perto de mim, que me acolha, me coloque no braço. E ele falou uma expressão que eu achei interessante. Ele falou assim: que passe o pente e desembole a minha lã. Usou essa expressão. Eu achei isso fantástico. Porque às vezes nós precisamos de pessoas, de líderes que façam isso, desembole a nossa lã. A outra experiência foi de um rapaz, lá pelos anos 80, por aí. Eu fazia parte de uma banda. Eu lembro da história de um rapaz. Ele estava passando por um dos membros da banda estava passando uma crise terrível. E a gente tinha alguns dias que não era dia de ensaio, a gente se reunia na casa de um dos membros, lá no Pontalzinho, e lá a gente lia a Bíblia, orava e compartilhava. E ele estava assim para baixo, ele estava assim arrebentado, esse rapaz. E ele fala assim: que bom que estou aqui hoje com vocês, porque eu só tenho família no papel, mas aqui eu encontro, com vocês eu encontro a minha verdadeira família. Igreja, irmãos. Igreja, irmãos. Pessoas que às vezes nos entendem. Quantas pessoas não têm família de verdade em casa? Tem apenas um lugar, tem apenas uma casa, mas não tem relacionamentos. Mas quando chegam, é abraçada, se sente pai, se sente parte dessa igreja. A gente conversa, a gente chora, a gente ri, a gente se abraça, a gente se consola, e assim a gente vai levando a vida. Então, 3 necessidades que todas as pessoas precisam. Até porque ninguém, irmãos, ninguém pode viver isolado. Em algum momento você vai precisar de uma igreja. Em algum momento você vai precisar. Volta e meia alguém fala assim: eu gostaria que a igreja fosse na minha casa. Já ouviu essa história aí? Gostaria que a igreja fosse na minha casa, fazer um culto na minha casa. Estou passando por uma crise. Dá para a igreja lá em casa. Sabe o que é isso, irmãos? O mistério da igreja de Cristo. O poder da igreja de Cristo. 3 necessidades que você tem. Talvez não tenha se atentado para isso. Você precisa de um Deus para adorar. De um pastor para cuidar de você, para desembolar a sua lã. E terceiro, você precisa de um povo, uma família, uma igreja para você chamar e dizer com orgulho: a minha igreja. O que é que isso tem a ver? Esse terceiro ponto. Deus é o Deus que quer ser o seu Deus. Eu quero ser o seu pastor. E terceiro, essa igreja é uma igreja ideal para você e para a sua família. Aqui é o lugar para você crescer, para você ser abençoado, para você conhecer mais de Deus, para você experimentar Deus de perto. A 5ª igreja, uma igreja boa para você e para a sua família. Temos defeitos? Meu Pai eterno, só temos. E nem vamos enumerar aqui, porque senão vocês vão ficar decepcionados. Mas nós temos muitas virtudes, e o melhor de tudo é que Deus está no nosso meio. Jesus está caminhando conosco, esse mesmo Jesus caminhou aqui,
pelas cidades, povoados, é o mesmo Jesus que está aqui caminhando conosco. A gente cantou aqui, estás aqui, movendo-se entre nós. Isso faz toda a diferença. Ah, como faz? Quero te convidar a ficar em pé. Você entendeu? 3 necessidades que você tem, talvez você nem sabia. Você que está aqui nessa noite, que foi convidado por alguém, eu mostrei um texto de Jesus Cristo, Nazaré. Ele apontou, quando ele via as pessoas caminhando, ele disse, elas têm 3 necessidades, pelo menos 3, irmãos, tem muito mais, mas eu pontuei 3. Elas estão precisando de Deus, elas estão precisando de um pastor, elas precisam de um rebanho. Eu quero te convidar a você a orar. Quero te convidar a você a orar. Primeiro, quero te convidar a você fazer uma avaliação da sua vida nesses 3 pontos. Você que já é membro da igreja aqui. Está tudo certinho aí com você? Está tendo um bom relacionamento com Deus? Está tendo um bom relacionamento com o seu pastor? Está tendo um bom relacionamento com a sua comunidade? Está tudo tranquilo aí? Para você que está aqui e está nos ouvindo também, já tinha pensado nisso? Nessas 3 necessidades? Se não tinha pensado, hoje você foi esclarecido pelo Espírito Santo. Eu não vou te chamar para vir à frente, não. Não vou fazer apelo, não. Só quero te dizer uma coisa. Se você deseja adorar a Deus, se você deseja ter um pastor para te ajudar, não é para cobrar, não, para te ajudar. Não é para te vigiar, não, é para te ajudar. E se você entendeu que precisa de uma igreja, você pode falar isso com Deus agora, aí onde você está. E dizer assim, eu preciso mudar a minha vida. Vamos orar um pouquinho, irmãos? Você que é membro dessa igreja, queria pedir que você pedisse ao Senhor agora, que essa mensagem chegue a muitos corações. Tem coragem de fazer essa oração? Que essa mensagem alcance muitos corações que estão precisando dessas 3 coisas. Satisfazer essas 3 necessidades. Da alma com Deus, do líder espiritual e de uma comunidade para fazer parte. E se você quer se aproximar de nós, se você acha que aqui é o seu lugar, você pode falar com qualquer um dos nossos membros aqui ou falar comigo lá na porta, que nós vamos te dar um grande abraço e dizer assim, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, nós vamos cuidar de você. Pai querido, graças te damos, Senhor, graças te damos, porque a tua palavra ela nos mostra uma realidade muito, muito clara. Mostra como o Senhor Jesus viu e como as coisas continuam as mesmas, porque as pessoas estão assim, da mesma forma, aflitas, angustiadas, como ovelhas que não têm pastor, amarguradas, sofrendo, vivendo em solidão. Essa realidade, o retrato de muitas pessoas que estão aí pelas ruas. Algumas estão vivendo de uma forma somente de aparência, mas o Senhor sabe como é que estão as almas delas. E se aqui nessa noite, Pai, existe alguém assim, que o Espírito Santo toque no coração e faça com que elas entendam e olhem essas necessidades e tomem uma posição. Tomem uma posição de se aproximar do Senhor, de fazer parte do seu povo e assim continuar a sua vida, a sua história, mas de uma forma diferente, não mais cabisbaixo, não mais sofrendo, mas com alegria na alma, com a alma feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Bendito seja o seu nome para sempre. Amém. Continue em pé. Vamos cantar o canto novo? Não existe nada melhor? Vamos cantar de novo.
Só para a gente fechar, 3 necessidades que você ouviu. E a melhor coisa é ser amigo de Deus, amigo de Jesus. Fazer parte desse grupo, fazer parte da igreja de Jesus. Vamos cantar esse cântico enquanto você vai refletindo um pouco aí sobre a mensagem. E essa foi a história de Jesus nesse dia aqui, num certo dia. E num certo dia Jesus estava falando aqui conosco. Vamos cantar esse canto de novo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Aproveitando para agradecer você que veio aqui, você que está em casa. Deus continue te abençoando, derramando muita coisa boa do céu sobre a sua vida. Vamos lá? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ó, o bom pastor aí. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a força do Espírito Santo sejam derramados sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Pode sentar, irmãos.